há inundações massivas em toda a China. E sim, essas são enchentes diferentes das da semana passada. A China está tão ferrada. Em seguida, as manchetes de notícias da China desta semana. Bem-vindo ao China Uncensored, sou Chris Chappell. Acho que há uma falha na simulação. Isso foi estranho. Porque na semana passada, o sul da China foi atingido por um enorme tufão que causou grandes danos, feridos e mortes. E então, nesta semana, o leste da China foi atingido por, adivinha só, um enorme tufão que causou grandes danos, feridos e mortes, além de um forte déjà vu. Mas este, o tufão Babi, foi ainda mais poderoso do que o da semana passada, que quebrou várias barragens e liberou todas aquelas cobras, o que parecia um erro separado na simulação. Veja este sequência acelerada de satélite enquanto o tufão Babi avança para o oeste, passando pelas ilhas Ryukyu do Japão e por Taiwan. A tempestade tinha mais de 960 quilômetros de largura, aproximadamente o tamanho da França, mas diferente da França, ela não se renderia. E ela atingiu em cheio o leste da China. Cidades chinesas brilham à noite, mas após uma tempestade a China fica assim. Parece que estão se preparando para a maior luta de lama do mundo. Não sabemos ao certo quantos morreram, mas a mídia estatal chinesa tenta ocultar como a infraestrutura ruim do país é insegura em clima adverso. Outra coisa que a mídia estatal chinesa não quer que você veja são as pessoas em Hebei que saíram para protestar quando escavadeiras do PCC se prepararam para desviar as águas da enchente para longe de Pequim e para Hebei, rompendo a margem do rio. Mais ou menos como eles fizeram lá em 2023. Ei, escavadeira, saia daqui! O pessoal na China não tem um minuto de sossego. Esse não é o único motivo para eu sentir pena do pessoal na China esta semana. Segundo o New York Times, a economia chinesa cresce no ritmo mais lento dos últimos anos. Oficialmente, a taxa de crescimento do PIB é de 4,3%, o que seria abaixo das expectativas. Mas tem uma coisa sobre esse número: é uma farsa. O governo chinês não quer que os investidores estrangeiros saibam o quão ruim as coisas realmente estão. Mas alguém está tendo déjà vu de novo? Por isso, o PIB, como um funcionário disse há mais de uma década, é fabricado e não confiável. A taxa real de crescimento deve ser bem menor, talvez até negativa. Mas seja qual for o número real, as coisas são ainda piores do que isso, porque a produção econômica da China como um todo está sendo sustentada por apenas alguns setores-chave de exportação, como chips de computador, veículos elétricos e painéis solares. As exportações cresceram 27% em junho, segundo relatos. Mas internamente, quase tudo fora dessas fábricas está ruim. Está tão difícil conseguir emprego que até formados estão fazendo entregas de comida para se sustentar. E o colapso imobiliário que começou há 5 anos ainda continua. Mas olha, pelo menos a indústria de veículos elétricos está pegando fogo. Vários veículos elétricos chineses novos em um caminhão cegonha pegaram fogo. Então é isso. E em notícias que não deveriam surpreender ninguém, a China está trapaceando em seus acordos comerciais com os Estados Unidos e os Estados Unidos não estão fazendo nada a respeito. Imagine só, um regime marxista-leninista que recorre ao estupro como tortura também é desonesto em acordos comerciais. Quem diria? Não é pergunta retórica, pensei isso há mais de um ano. E se tem algo que aprendi com anos de análise sobre a China, é que a China não cumpre acordos. Confio neles tanto quanto confio em um copo de água da torneira de uma fossa séptica em Tijuana. Trump deveria saber disso, pois tentou um acordo comercial com a China no primeiro mandato, mas a China quebrou as promessas quase de imediato. Eu avisei o governo Trump, mas não ouviram. Talvez tente de novo amanhã, quando viver o mesmo dia nessa simulação de Dia da Marmota. Sabe o que eles realmente ouviram? Solicitei aumentar a presença militar dos Estados Unidos no Mar do Sul da China. Eu presumo. De nada. Como disse há semanas, os navios chineses estão cada vez mais agressivos patrulhando as águas disputadas da região. Então agora a Guarda Costeira dos Estados Unidos está entrando em ação. Navios da Marinha dos Estados Unidos estão ocupados com toda a situação do Irã. Os Estados Unidos agora enviam a Guarda Costeira para 2 áreas estratégicas do Mar do Sul da China. Singapura, que fica na rota marítima mais importante da China, e a Baía de Subic, nas Filipinas, que fica perto de Taiwan.
O objetivo é dissuadir a China, assim como a China está tentando reivindicar o baixio de Scarborough. Os Estados Unidos e as Filipinas estão tentando garantir que isso não aconteça. Só para constar, eu realmente parti da Baía de Subic quando fui ao Recife de Scarborough em 2016. Tive sorte de não ter se tornado uma versão sombria de A Ilha dos Birutas. Se entendeu a referência, agende uma colonoscopia. Além disso, esta semana marca 10 anos desde que Haia decidiu que o Mar da China Meridional não pertence à China. E 14 nações, além da União Europeia, acabaram de reafirmar essa decisão de 2016. Claro, o Partido Comunista Chinês segue ignorando isso. Por isso, os Estados Unidos mandaram a Guarda Costeira para atuar como seguranças aquáticos e fazer um vibe check físico. Se não sabe o que é vibe check, faça uma colonoscopia. Nesta semana, autoridades tailandesas impediram uma ativista procurada pela Polícia de Segurança Nacional de Hong Kong de embarcar para o Canadá, onde planejava se estabelecer. O nome dela é Zhang Xinyang. Agora ela pode ser deportada para a China, caso o primeiro-ministro tailandês faça concessões durante sua visita a Pequim esta semana. Então, qual foi o crime de Zhang para que eles fossem tão longe para capturá-la? Genocídio, tortura, violação de direitos autorais? Foram 2 motivos. Primeiro, ela pratica Falun Gong, o que para o Partido Comunista Chinês já leva à tortura. Segundo, ela é procurada por subversão sob a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, porque faz parte de um grupo ativista de Hong Kong no exterior que luta pela democracia. Em outras palavras, ela não cometeu nenhum crime na China, mas as autoridades tailandesas estão ameaçando enviá-la para a China para enfrentar acusações mesmo assim. E Zhang não é o único. Segundo a Human Rights Watch, há outros 3 ativistas na mesma situação na Tailândia, incluindo um ex-jornalista investigativo que denunciou a corrupção do Partido Comunista Chinês. Um católico que tem defendido tibetanos e uigures e um membro do Partido Democrático da China que é proibido. Dica: se você acha que jornalistas, defensores dos direitos humanos e quem quer democracia são criminosos, talvez o vilão seja você. O governo tailandês pode enviá-los à China para enfrentar prisão e tortura ou agir corretamente. Mas se você acha que eles agirão corretamente porque a justiça sempre vence, marque uma colonoscopia porque sua cabeça está enfiada lá dentro. Enquanto isso, um sismólogo sino-americano está detido na China há quase 2 anos sem julgamento. Por que sem julgamento? Talvez porque ele não cometeu um crime de verdade. Chen havia trabalhado como contratado do governo dos Estados Unidos, colaborando com colegas chineses para analisar dados sismológicos. Então ele estudava terremotos. Nada demais, certo? Errado. Um clássico desvio de atenção. O grupo sem fins lucrativos Global Reach afirmou que a prisão visa as autoridades chinesas obter informações sobre métodos dos Estados Unidos para detectar testes nucleares usando dados sísmicos. Isso faz sentido? Segundo a lei chinesa, as autoridades podem sequestrar você sob a acusação de que sabe algo que eles querem saber. As crianças na China devem ter cuidado para não serem detidas e questionadas sobre por que gostam tanto de Cinnamon Toast Crunch. Se você tem iPhone, o Apple Intelligence provavelmente já está ativado automaticamente. Confira as configurações. Isso permite que você faça coisas realmente importantes, como deixar a IA escrever seus e-mails ou criar emojis personalizados. Se não precisar disso, pode desativar. No back-end é uma IA alimentada pelo Gemini do Google, mas esse não é o caso na China. Veja, o governo chinês proibiu a Apple de usar o Gemini porque o Google é proibido na China. Talvez por receio de que pesquisem no Google por 4 de junho de 1989? Felizmente, depois de uma luta de 2 anos, a Apple finalmente conseguiu a aprovação da China para usar a Qwen IA da Alibaba no back-end para os usuários da Apple dentro da China. A má notícia é que os usuários chineses terão agora uma IA chinesa nos iPhones, o que pode ser pior que a do Google, pois pelo menos no Google é possível pesquisar sobre o homem do tanque sem que o Ministério da Segurança do Estado bata à sua porta. Você pode achar exagero, mas anos atrás, um streamer teve problemas por mostrar um bolo parecido com um tanque em seu programa de junho. A China é tão perversa e fora da realidade que nem dizem "deixem que comam bolo". Qwen se assemelha ao Claude porque desenvolvedores chineses construíram o Qwen por meio da maior campanha de roubo de IA do mundo, roubando dados de treinamento do Claude.
Os desenvolvedores criaram ilegalmente 25 mil contas falsas e as usaram para fazer 28 milhões de consultas ao Claude e depois usaram esses dados para construir o Qwen. Tudo isso em apenas 6 semanas. Foi um roubo sofisticado como 11 Homens e um Segredo. O território e os oceanos eram sempre disputados, mas não culpe só o Qwen. A DeepSeek foi criada roubando os dados de treinamento do ChatGPT da OpenAI. E muito disso foi construído roubando o conteúdo de muitas pessoas. Então é como uma matriosca de roubos que alguém roubou de uma loja de souvenirs. Não se trata apenas de duas empresas chinesas antiéticas agindo sozinhas, mas de um plano do Partido Comunista Chinês para dominar a indústria global de IA. Funciona assim. O Partido Comunista Chinês incentiva as empresas chinesas a comprar ou roubar propriedade intelectual dos melhores inovadores do Ocidente. Essas empresas fazem versões falsificadas baratas e depois exportam essas versões mais baratas para o próprio país que criou os originais, com o objetivo de tirar essas empresas do mercado ou adquiri-las. Eles os consomem por dentro, como uma tênia. Isso mesmo, o surto de diarreia explosiva não é a pior doença estomacal que você pode pegar agora. A dominação da IA chinesa já começou, a NPR relata que a IA americana é cara, então algumas startups estão recorrendo a modelos chineses mais baratos. Dá o exemplo de uma startup baseada em São Francisco, a Linde IA, que usa assistentes para gerenciar seu e-mail e calendário. As taxas de IA que eles pagavam para a Anthropic eram a maior despesa deles, então eles mudaram para a DeepSeek porque era 10 vezes mais barato. Eles economizaram milhões, mas o único ponto negativo foi expor todos os dados pessoais dos usuários à China. Não é apenas uma empresa fazendo isso, é uma grande tendência. Em 2026, empresas dos Estados Unidos estão mudando silenciosamente para a IA chinesa. Até a Microsoft está considerando mudar para o DeepSeek no Copilot que eu comentei no meu episódio mais recente. Essa tendência é extremamente perigosa. Você começa a usar um aplicativo que tem recursos de IA, mas não faz ideia de qual IA ele está usando. Acha que não importa? Bem, se for uma IA chinesa, ela pode gravar tudo o que você faz, tudo o que está na sua agenda, todos os seus e-mails e enviar esses dados de volta para a China. Estou tão preocupado que tenho falado com pessoas em Washington para tentar impedir isso. A China proíbe suas empresas de usarem IA americana. Os Estados Unidos também deveriam vetar IA chinesa para suas empresas. O motivo econômico é óbvio. É injusto que a China bloqueie empresas dos Estados Unidos de venderem no mercado chinês, enquanto o contrário não acontece. Na minha opinião, o motivo de segurança nacional é ainda mais importante. Você pensaria que isso seria óbvio, mas se fosse, eu não estaria fazendo esse programa depois de uma década. Então, obrigado. Em 2022, os Estados Unidos proibiram equipamentos da Huawei nas redes de comunicação 5G do país. Foi uma decisão inteligente. E em 2026, a IA chinesa é uma ameaça ainda maior. Os Estados Unidos precisam proibir a IA chinesa o mais rápido possível. Se quiser ajudar a América contra a influência comunista, ligue para seu senador e deputado e manifeste sua preocupação. Aqui está outra forma de enfrentar o Partido Comunista Chinês. Apoie o programa que previu as artimanhas comerciais chinesas, expôs atividades suspeitas da China no mundo e educa a próxima geração sobre o comunismo. Espero que aprendam a lição antes de trazerem o comunismo ao Ocidente, não depois. É por isso que quero que você acesse chinacensored.tv. Junte-se ao meu exército dos 50 centavos. Ao fazer isso, receberá conteúdos exclusivos que não estão no YouTube. Como episódios exclusivos de análise aprofundada, produtos, uma comunidade de observadores da China com ideias semelhantes e eventos ao vivo especiais, como o que teremos para você hoje à noite a partir das 20 horas, horário da costa leste dos Estados Unidos, onde você pode falar comigo, Shelley e Matt. Clique no botão ou no link abaixo para se inscrever antecipadamente e garantir sua vaga. E prepare suas perguntas porque vamos respondê-las ao vivo. Te vejo lá. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Até breve.